aqui para dar seguimento ao encerramento do 17º Festival de Inverno de Campos do Jordão. Durante duas semanas, 120 bolsistas estiveram aqui estudando e se preparando para o dia de hoje, onde eles irão apresentar a Alvorada de Carlos Gomes e um trecho da Nona Sinfonia de Beethoven. São duas peças da música erudita que representam para esses 120 futuros profissionais talvez a decisão do seu futuro. Nós estamos aqui aguardando a presença do governador do estado de São Paulo para a cerimônia de encerramento e, enquanto isso, chamamos nossos estudos em São Paulo. Bom, a plateia já está se preparando com uma antecipação de muitas emoções para ouvir a Orquestra Sinfônica Estadual de São Paulo, aliás, a Orquestra Sinfônica de Bolsistas e também o Coral Municipal, que vão apresentar essas duas obras num momento em que a nossa cultura está recebendo novas esperanças, uma perspectiva de grande renovação. Por isso, quem sabe, a escolha pelo maestro Eleazar desses dois temas musicais, a Alvorada e a Ode à Alegria, que é o coral da Nona Sinfonia de Beethoven. Bom, são duas peças musicais que remetem ao renascimento, que remetem à esperança, que remetem a um sentido de renovação. A Alvorada pertence à ópera Lo Schiavo, ou Escravo, de Carlos Gomes, composta em 1824, aliás, em 1889, e que representa a tentativa de Carlos Gomes de executar, de criar uma ópera essencialmente brasileira. Porque Carlos Gomes compunha uma música, de certa maneira, ligada à tradição romântica da ópera europeia, especificamente a ópera de Verdi. E desta vez, ao fazer O Escravo, Carlos Gomes pretende criar um som mais nacional, um som mais ligado ao universo sonoro brasileiro. E assim, então, nasce Lo Schiavo. Essa peça, Alvorada, representa o surgimento do sol, nascer do sol. E um dos seus elementos sonoros fundamentais é o toque dos trompetes, que Carlos Gomes colocou ali na partitura, que devem ser tocados internamente. Eu fui lá perguntar para o maestro Diogo Pacheco, que vai estar nos bastidores regendo o grupo de trompetes, o que significa isso, como é que o Carlos Gomes colocou isso na partitura. Ouve-se ao longe um toque de trompetes. E ele me abriu a partitura e mostrou que estava escrito ali assim, interno. Isso quer dizer o seguinte, o objetivo é fazer com que a plateia que ouça os trompetes ao longe, porque na cena da ópera, esses trompetes se referem à corneta de um quartel, à corneta de um navio, que ao longe dava o toque da alvorada. Então, aparentemente, esses clarins esses trompetes poderiam dar um sentido quase que militar à peça, mas vocês vão ver que a coisa se refere realmente ao sentido do renascimento, ao sentido da nova vida. Bom, Carlos Gomes, na semana de 22, foi colocado como uma figura que devesse ter menos importância do que os outros músicos, porque havia na época um certo desprezo em relação a ele por parte de alguns intelectuais, alguns teóricos da cultura, porque exatamente ele compunha as suas óperas usando o italiano para o seu libreto. Mais recentemente, o próprio Mário de Andrade já revê alguns conceitos negativos que tinha tido em relação a Carlos Gomes, e nós vamos ver hoje, nós vamos ter o privilégio de ouvir hoje um desses trabalhos, que é realmente essa peça que se insere na ópera Lo Schiavo, que muita gente, muito teórico, importante, considera como o que de melhor em termos de música criou Carlos Gomes. Carlos Gomes, esse campineiro, que agora no último dia 12 de julho teve seu Sesc Centenário de nascimento. O Brasil comemora nesse mês 150 anos de nascimento de um de seus mais importantes compositores. Sim. Nós vamos agora dar prosseguimento ao nosso programa com a presença do maestro Eleazar de Carvalho para reger a orquestra de bolsistas executando a Alvorada de Carlos Gomes, que é
uma das peças, uma das peças musicais da ópera O Escravo. Já está entrando o Spala, sob os aplausos da plateia, e aguarda-se a presença do maestro Eleazar de Carvalho. Senhoras e senhores, boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. Isto. Aqui está uma orquestra diferente. O nosso Spala de violas olhando para o público, vendo que se encontra alguém conhecido, quando devia estar olhando para frente, concentradíssimo, como todos os demais. É a orquestra dos bolsistas, ainda incompleta, porque Carlos Gomes exigiu que fosse esta. E como todos já sabem, a orquestra, o tamanho da orquestra, quem determina é o compositor. Se Monteverdi escreveu uma abertura para 9 trombones, então somente 9 trombones devem estar em cena para executar a abertura da ópera O Orfeu. Mas se Carlos Gomes escreveu para este grupo, este grupo deve estar em cena. Então este grupo irá executar uma obra de Carlos Gomes, trecho da ópera O Escravo. Nós sabemos que o grande triunfo de Carlos Gomes começou com o Guarani, 1870, lá no Scala, e ele veio progredindo com Fosca, Maria Tudo, Salvador Rosa, O Escravo. E esse então, Carlos Gomes já estava perfeitamente decidido e integrado na vida da composição italiana. Nós sabemos também que numa sala de concertos não se passeia numa sala, não se deita nos degraus de uma sala. Os que estão sentados nos degraus se comportam como se estivessem sentados numa poltrona como essa que estão aqui, confortadíssima. Vejam que aqui poderiam caber 2.000 pessoas sentadas se as poltronas fossem uma agarradinha na outra, mas não. E vejam quem está chegando. Quem está chegando? O nosso governador chegando. Governador Montoro. Cadê o pessoal aqui? Cadê o cara? Então é a alvorada, que na ópera era madrugada, mas hoje é a alvorada da beleza, é a alvorada da felicidade que iremos começar a executar, para que depois ela seja seguida pelo hino da alegria. Beethoven, Novo Testamento da religião do músico, Beethoven, o maior de todos. Vamos ouvir a Orquestra de Bolsistas de 1986, de Campos do Jordão, a Alvorada de Carlos Gomes, da ópera O Escravo.
Acabamos de ouvir a peça Alvorada, que pertence à obra O Escravo, de Guarani, aplaudida de maneira muito emocionada pela plateia aqui, nessa cerimônia de encerramento do 17º Festival de Inverno de Campos do Jordão. Agora vamos ter o ingresso em cena do Coral Lírico Municipal para se associar à Orquestra de Bolsistas para executar um trecho da 9ª Sinfonia de Beethoven, especificamente a Ode à Alegria, a parte coral da Sinfonia. Da época. Fala o maestro Eleazar. Aqui os nossos trompetistas do norte, nortistas, do Recife, que aqui vieram se reciclar. Acham que aqui é o lugar da reciclagem do país. Estudo durante o ano e aqui o convívio com os profissionais. Ele vai se retirando para repetir um pedacinho. É lá dentro. E foi assim que o Carlos Gomes imaginou uma fragata lá na Baía de Guanabara. Vejam bem, os índios estavam revoltados. Revolução entre índios. Coisa mais fraca, mas era. E então, uma fragata lá no meio. Canhão dispara. É ali o bombo que faz aqui o canhão, anunciando que houve uma revolução. E então o dia amanhece. As ondas quebrando no começo no Pão de Açúcar e finalmente o final da alvorada, como aquele que o poeta Zoroastro pensou no Assim Falava Zaratustra. Então vamos ouvir agora outra vez essa alvorada pensando nisso, no sangue latino, vivo no palco, todos vivos, tocando, então tocando com grande entusiasmo, porque há essa vantagem do latino de não ficar assim, molengo, pela neve que fica durante muitos meses, 8 meses pelo menos. Então aqui esse sol é bom, e só um mesinho de frio, que é esse que nós aqui viemos fruir e não curtir, que não é a mesma coisa. Fruir, muito melhor. Vamos ouvir então com esse pensamento agora a alvorada do Carlos Gomes. Sentou-se, isso mesmo. Vamos lá.
aplaudida com grande entusiasmo, o bis, a segunda execução da Alvorada de Carlos Gomes, pela orquestra de bolsistas, regida pelo maestro Eleazar de Carvalho. Cumprimento o Scala, 120 futuros músicos profissionais, e vem a Campos do Jordão receber um acréscimo indispensável à sua formação musical. Agora, na segunda parte do nosso programa, apresentaremos o Hino à Alegria, a parte coral da Nona Sinfonia de Beethoven. Sinfonia que foi composta desde 1817, apresentada pela primeira vez em 1824. Muitos historiadores consideram o ano de 1815, a queda de Napoleão, como um marco do início verdadeiro do século passado, do século XIX. E podemos considerar também que em 1817, ano que Beethoven começa a compor a sua nona sinfonia, seja também o início do século XIX em termos musicais, porque efetua-se com a nona sinfonia uma verdadeira revolução musical. Essa revolução que introduz um novo universo de sons. E é bom lembrar que os versos da parte coral da nona sinfonia pertencem a Schiller. Eu gostaria de destacar algumas linhas. Alegria, deixa que a tua magia reúna todos os homens, todos os que as leis da terra dividem. Todos os homens serão irmãos, sob tuas ternas e amplas asas. A parte coral da nona sinfonia ficará a cargo do Coral do Teatro Municipal de São Paulo, que foi fundado em 1939 com o nome de Coral Lírico Municipal, pelo maestro Armando Belardi. O objetivo era ter um coro de ópera profissional em São Paulo. Foi a primeira vez que isso aconteceu em São Paulo. No entanto, a partir de 1981, o Coral Lírico Municipal se tornou um coral sinfônico, passando a apresentar também obras modernas, como, por exemplo, obras de Stravinsky e Marlos Nobre. Desde 1985, o Coral do Teatro Lírico Municipal de São Paulo é regido pelo maestro Mário Zácaro. Os solistas desse coral são Celine Imbert, Lenice Prioli, Aldo Baldin e Zuringlio Faustini. Destacando, por exemplo, a intérprete Lenice Prioli. A solista Lenice Prioli, que estudou com Madalena Lebes e também na Academia Mozart tem e tem vários discos gravados, inclusive a obra para canto de Oswaldo Lacerda. Ganhou vários prêmios, como por exemplo o Prêmio João de Barro de 1968 e o Prêmio de Melhor Cantora pela Associação Paulista de Críticos de Arte nos anos de 1973 e 1981. O seu trabalho é um trabalho camerístico, mas em seu repertório também se inclui óperas, como por exemplo A Flauta Mágica, Édipo Rei e Suora Angélica. Pertence à cantora Lenice Prioli também ao grupo Mestres Cantores de São Paulo. A nona sinfonia de Beethoven vai ser apresentada após a participação da nossa repórter Tereza Cristina Barros, que está nos bastidores para falar com a gente. Tereza Cristina. Obrigada, Luciano. O que a gente está vendo aqui é o resultado do trabalho dos bolsistas nessas 2 últimas semanas, um trabalho intenso que foi muito aplaudido. O secretário aqui estava animadíssimo. Qual o balanço que o senhor faz desse trabalho do 17º Festival de Inverno que está se encerrando, secretário? O balanço é o balanço da qualidade. Na medida que se optou para que isso fosse a reciclagem dos estudantes, nós estamos demonstrando nesse concerto que a tese estava certa. Estudar o ano inteiro em São Paulo e via Campos do Jordão para buscar as excelências, para buscar aquilo que é a melhoria qualitativa da música orquestral no Brasil. A secretária estava fazendo uma pesquisa lá dentro entre os bolsistas. Eles estavam reclamando que eles queriam mais aulas e mais bolsistas aqui. Eu acho que vai ter mais aulas e mais bolsistas o ano inteiro em São Paulo. Como é que o senhor está vendo o resultado aqui, esse trabalho todo que foi feito? Eu acho notável o entrosamento dos maestros, o entrosamento de professores de naipes com os bolsistas e o entrosamento deles com bolsistas ingleses, o entrosamento deles com as orquestras de câmara e com os corais. Obrigada. Luciano, você. O maestro Eleazar de Carvalho rege pela... Este aqui é o grande momento. Do 70ª vez consecutiva, a nona sinfonia. Dos atos pedagógicos do 17º Festival de Inverno de Campos do Jordão. O senhor secretário de Estado da Cultura escolheu exatamente Beethoven para encerrar esses
atos pedagógicos, em virtude da importância da obra. E eu estava hoje dizendo aos nossos jovens bolsistas que talvez alguns deles não estivessem dando a necessária importância ao fato de estarem aqui hoje tocando Beethoven e juntamente com o melhor e o mais importante conjunto coral profissional do país, que é o Corpo Coral do Teatro Municipal. Que vem aqui prestar sua colaboração ao festival. Beethoven estava completamente surdo quando escreveu este monumento. E por chamar monumento, alguém disse durante a semana aqui, estava de pêsames, o programador, porque escolheu só um movimento. Era como se alguém fosse ler Brás Cubas só do 12º capítulo em diante. O que ninguém me obrigaria a ler somente a última linha. Eu posso querer somente ler a última linha. E pronto. Então, aqui está uma prova. Eu vou deixar aqui, para quem quiser ver, mas não leve nem que eu só tenho esse. Esse aqui é um programa da Orquestra Filarmônica de Nova York. Eu próprio regendo. 1959, foi ontem. Onde também só se cantava o último tempo, que é o hino da alegria, sobre a poesia de Shirley. Então, como se tratava de um aniversário das Nações Unidas, estavam reunidos aqui um chileno, ou melhor, um mexicano, Carlos Chaves, um francês, César Franck, Villa-Lobos, e Beethoven, que ele é, até agora, todos os anos, as Nações Unidas festeja o 24 de outubro com um concerto da Filarmônica de New York ou de outras orquestras que aparecem, mas obrigatoriedade, executar o último tempo da Nona Sinfonia de Beethoven. Está aqui. O rapaz se enganou porque ele estava só circulando nos municípios, nem sequer nos estados de um país, então não sabia que isso se usava em todos os lugares. Mas, passado fechado o parênteses, Beethoven estava surdo, completamente surdo. Ele começou a ficar surdo desde a Heroica, da terceira, quando ele acabou aquela produção de centetista, que era da primeira e segunda, quando ele ainda se inspirava em Haydn e Mozart. Então aqui ele estava já surdo e compôs, criou este monumento que nós todos nos curvamos, a ele nos curvamos, não só pela dificuldade da execução, mas e principalmente pelo que precisamos pensar para poder transmitir aos nossos executantes o pensamento de quem está recriando. Então esse problema metafísico do recriador, aquele que está pensando, é um Heidegger pensando, e que o seu pensamento vai aos executantes, e eles executam esse pensamento, e através dele volta ao público para fruir o que o Criador quis dizer. Então esse é o grande momento de hoje. Beethoven escreveu, é claro, essa sinfonia em 4 movimentos. Ele aqui já fez um ciclismo alguns anos antes. Aquilo que Berlioz faria em 1930, com a Fantástica, de fazer a ideia fixa, e que ele mesmo entregava a Wagner, que transformou em leitmotiv, Beethoven já teria feito antes. Quem é tido como autor é César Franck, mas Beethoven já está aí. Vejam só, quer ver? Olha aqui, ele quebrava as regras quando não satisfaziam a ele as regras. Aqui o tom é Ré menor. Por que eu faço aqui um acorde de Ré menor? Esse seria o tom. O tom, melhor do que dizer tonalidade, o tom. Tonalidade e tom se confundem, mas tom é o mais correto. Mas ele inicia assim, olha o exemplo zero. Cadê o si bemol? O
isso não é bem na tonalidade. Ele já tinha feito isso na própria primeira sinfonia. Mas ele o que fez? A ideia do ciclismo, ele colocou pedacinho do primeiro movimento, assim, olha aqui. Aqui, então, é o primeiro movimento da sinfonia, que vão ouvi-lo aqui no desenrolar do quarto. E o do segundo também, que é esse aqui. Ó. É o esquerdo, que Beethoven já quebrou a regra. O normal era fazer o primeiro tempo, o segundo sempre era um movimento lento. Ele começou com o esquerdo, o mais rápido. Agora é que ele fez no terceiro o mais lento, que é esse aqui. Ó. Também vai aparecer. E, finalmente, o tema do quarto movimento, que é o que ele chamou de o tema da alegria. Então, é o hino à alegria, que é esse aqui. Esse tema desenvolvido, ele passa por diversos grupos de instrumentos. A pulsação faz com que transforme esse tema em diversos outros, mas só pela pulsação, transformando o ritmo em binário e internário. E, finalmente, ele antecipa a voz humana, que foi o primeiro a empregar numa sinfonia a voz humana com um grande coral. Ele antecipa assim, isso aqui é o recitativo que o baixo irá cantar, iniciando a intervenção humana. Olha aqui. Uma verdadeira orquestra profissional, tocando um recitativo desse, que é o que é recitativo, recitando, tocando sem o rigor do compasso, recitando, falando, doces lembranças da passada glória, recitando. Pagaram-se as candeias da minha noite nupcial, parto para viver, ou ficar em teus braços, e em teus braços morrer. Então, é o recitativo, sem a métrica do ritmo, que precisa, então, uma orquestra bem avisada. Estou diante do representante da prefeitura, do coro, que ofereceu-nos tudo isso, Dona Maria Isabel, cochichando no ouvido do nosso Nino, mas muito bem, deixa eu ver depois. Então, isso aqui é uma beleza. E aqui está. E aqui vai, então, a intervenção dos nossos solistas. Um soprano, que deve estar no programa, todos têm programa, é isso aí. Um contralto, um tenor e um baixo. Não se falava na época nem no mezzo-soprano, nem no barítono. Esse era o quarteto vocal. Estão aqueles entrando, olha aqui. E agora, o hino à alegria de Beethoven, a nona sinfonia.
orquestra de bolsistas do 17º Festival de Inverno, o Grupo Coral do Teatro Municipal de São Paulo, o mais importante e o melhor grupo coral do país, e 4 dos nossos melhores solistas que aqui estão.
Final apoteótico para o 17º Festival de Inverno de Campos de Jordão. O maestro Eliezer de Carvalho acaba de reger de novo trecho da 9ª Sinfonia de Beethoven, coisa que ele já fez por mais de 200 vezes. Desta vez com uma emoção renovada, porque está regendo uma orquestra formada pelos bolsistas do Festival de Campos de Jordão 86. Jovens que certamente estarão entre os melhores músicos do próximo século. A plateia está realmente solicitando a repetição. Provavelmente o maestro vai autorizar o bis. Vamos aguardar, porque realmente é impressionante a qualidade com que a orquestra de bolsistas, que durante 2 semanas, e apenas 2 semanas, sendo músicos ainda não profissionais, ensaiaram com esta maestria e puderam executar com esse brilhantismo que emocionou a todos nós o trecho coral da 9ª Sinfonia de Beethoven. Agora agradecem os solistas Celine Imbert, Lenice Prioli, duas sopranos, o tenor Aldo Baldin, e o baixo, agora o baixo, Zuílio Faustini, que parece estar arrebatando uma quantidade maior de aplausos da plateia. Realmente esse trecho coral faz com que o 17º Festival se encerre com um astral muito alto. Parece que agora é o bis. Entra em cena maestro Mário Zácaro, regente do coro do Teatro Municipal. Muito bem. Lazar parece que vai falar outra vez. Acontece algumas coisas no teatro. E eu não quis falar antes para não perturbar. Mas o nosso tenor de hoje, Aldo Baldini, amanheceu doente. Agora vocês vejam a qualidade desse coro. Todos compostos, ou quase todos, de artistas. Artistas, cantores. Então, chegou o coral aqui às 10 horas da manhã. Eu disse, um tenor para substituir Aldo Baldini. Está aqui ele, para aqui. José Antônio Marçom, um membro deste coral. E daí a importância do coral. Marçom, o nosso tenor de hoje. Há um pêndulo que fica assim. Há um triângulo, naturalmente, em todas as coisas. Do ajuste perfeito em ambas as colunas. Mas aqui está, mais medalha presente. Meu cumprimento. É isso. Então, um desse tripé é o que coordena as atividades pedagógicas dos nossos bolsistas. Ele é, ao mesmo tempo, o espala da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Professor Ayrton Pinto. E aí está, excelentíssimo senhor governador, excelentíssimo senhor secretário da Cultura do Estado, a resposta que os bolsistas deram aos que aqui participam e que os que aqui
vêm assistir os concertos durante o festival. Quase que todos acreditavam, naturalmente. Mas quem ouviu o primeiro ensaio dessa orquestra pôde verificar que o progresso não foi diário. Não houve um progresso diário, mas houve horário. O progresso foi de hora em hora. E uma execução dessas, eu tenho passado por muitas orquestras, não fica bem estar dizendo aqui, mas por quase todas que existem no mundo. E essa foi uma execução muito boa desta nona de Beethoven. Naturalmente, houve uma preparação excelente. E com um suporte de um corpo coral como esse, até eu cantava. Se formava. Olha aí. Então, estando encerrado o festival, 17º festival, 17º, e os atos pedagógicos, não é nada demais. Aqueles que não desejarem, fiquem sentados. Ouvir-se algumas palavras do nosso governador que se despede. Quem não deseja, fique sentado. Todos sentados, todos desejam. Governador, uma palavra. Ao governador do estado de São Paulo. Correspondendo a esta traição do maestro, eu quero dizer que a grande resposta de Campos de Jordão, dos bolsistas, dos artistas que vieram aqui, é que, ao contrário do que foi feito, eles não nos atraiçoaram, pelo contrário, nos compensaram extraordinariamente. Eu acho que o Festival de Campos de Jordão está marcando na vida cultural de nossa terra um momento importante. E neste Brasil grande, neste Brasil novo em que nós estamos entrando, a cultura tem um grande espaço. E dentro da cultura, a música. É elevação, é sensibilidade. O Brasil terá a sua identidade marcada também pela presença e pela participação na música. E para esse crescimento cultural, o festival e esse nosso grande maestro Eleazar de Carvalho representam um ponto importante. Na pessoa de Eleazar de Carvalho, eu saúdo todos aqueles que, através da música, estão contribuindo para a elevação do nosso Brasil, da nossa alma e do nosso sentimento. Obrigado a todos pela contribuição e pelo exemplo. E até o próximo festival, que será o 18º festival desta série que há de marcar a história da música e da cultura brasileira. Muito obrigado. E assim, meus senhores, esse concerto, que será repetido segunda-feira, amanhã, às 9 horas, no Teatro Sérgio Cardoso, com o mesmo elenco que aqui está, se despede, graças naturalmente, à colaboração do Corpo Coral do Teatro Municipal de São Paulo, se despede e até o próximo ano. Encontro marcado para o dia 4 de julho de 1987, aqui em Campos do Jordão. E um dos que realmente trabalhou com afinco, todos os dias, horas seguidas, noites seguidas,
dando seu apoio, compreendendo as dificuldades, colaborando, foi o poeta, secretário da Cultura, Jorge Cunha Lima, ali presente. É esse. Encerrado como está o festival, 17º. Com a permissão do excelente do senhor governador, vocês tocam o hino? De qual? Hein? Toca o hino de qual? Vamos cantar o hino da pátria. Todos de pé, com aquele entusiasmo de uma igreja. Aí garante, aí o pessoal da banda. De pé, muito de pé. Todos de pé, essa música eu quero. Vai pra final. Não, o tom é Fá maior. O tom cantado, eles realmente têm razão. O tom cantado é Fá maior, isso é lei. E o tom, quando é continência, quando eu do governador toco em continência, é Si bemol, sem repetição. Esse aqui é cantado, então é Fá maior. Dó, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Lá. Olha lá. 1, e 2, e 3.